Salve, rapaziada, não desligue esse vídeo aqui, porque ele não é o mesmo do anterior, né? A gente tá com o mesmo fundo, a mesma camisa, certo, rapaziada? Mas temos muitas coisas importantes aqui para trocar ideia com vocês, né, que surgiram. Eu tô gravando aqui por volta das 2h40 sobre dois atletas, né? Um já encaminhando acerto mesmo, de acordo com o clube dele na Europa, e o outro já revelado logo em seguida. Estamos falando aqui de Felipe Sampaio, o zagueiro, e do meio-campista Lucas Piazon, ele mesmo, né? Para quem acompanha o futebol de base, né, desde o início do século, já vai estar ligado quem é. Se inscreve no canal e se inscreve mesmo, tá, cara? 30% das pessoas que assistem aos vídeos todos os dias aqui no canal não são inscritas. Então, aperta nesse botão vermelho aqui embaixo que você vai estar mais próximo do canal, vai aparecer o vídeo para você. Eu te ajudo, você me ajuda. E é isso, vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, Guinhamp anuncia transferência de zagueiro Felipe Sampaio para o Botafogo. O Guinhamp, o próprio clube francês, publicou, né, a informação de que o atleta, o zagueiro, né, pelo lado direito, o Felipe Sampaio, zagueiro de 27 anos, brasileiro, evidentemente, estava se desligando do clube francês rumo ao Botafogo, rapaziada. A notícia não era essa, a notícia do GE, inicialmente, era de que o Botafogo estava encaminhando o acerto com o atleta que está na segunda divisão francesa. Porém, o Guinhamp mesmo anunciou, Felipe Sampaio se desligando do clube para jogar no Botafogo. Certo, rapaziada? E aí vou ler um pouco aqui da matéria, né, que temos aqui no Globo Esporte. O Guinhamp anunciou nesta tarde de terça-feira que o zagueiro Felipe Sampaio irá se transferir para o Botafogo. O brasileiro estava na segunda temporada na equipe da segunda divisão francesa e acumulou 44 partidas, sendo 17 delas sem sofrer gols. Certo? Ele bateu um recorde, né, com a equipe. Foi praticamente um turno do campeonato francês, né, da segunda divisão francesa, sem a equipe do Guinhamp sofrer nenhum gol. E ele era, vamos dizer, que o grande líder, né, dessa zaga, né, com o número de cortes aí, líder em cortes, né, em duelos pelo chão, duelos pelo alto. Ele era realmente, vamos dizer, o capitão, digamos assim, da equipe do Guinhamp. E tá aqui, né? O Bota faz movimentações no mercado antes do anúncio do novo técnico, enquanto aguarda a definição de John Textor sobre a multa a ser paga por Luiz Castro. O clube deixa algumas negociações engatilhadas e a do zagueiro brasileiro é uma delas, certo? Eu já tinha aqui informado na nossa última live que alguns atletas já estavam encaminhados. A precaução pela definição dos nomes é para ter a garantia de que os reforços serão aprovados pelo futuro treinador, que já está, como a gente já anunciou em alguns vídeos e algumas lives aqui, ele já está trabalhando junto ao clube, certo? A gente vai chegar lá na situação do Lucas Piazon. Aí vamos para mais informações. Felipe Sampaio estava há 2 temporadas na equipe francesa, onde era titular e um dos capitães, como eu falei aqui. Titular durante boa parte desses 2 anos, ele esteve presente na maior marca da história do clube de minutos sem levar gols. Foram 700 no total, ficou na casa de 700. E aí, revelado pelo Santos, com passagem nas divisões de base no São Paulo, ele só atuou pelo Paulista de Jundiaí, emprestado no início da carreira. Aí depois ele foi jogar no Boa Vista, né? Ele fez algumas partidas pelo Boa Vista, no caso de Portugal, né? Ele atuou no futebol russo, depois voltou para o futebol português, atuou no Feirense, no Tondela, e foi para o futebol francês, onde estava se destacando no Guinhamp e estava conseguindo mercado a ponto de clubes aí como Galatasaray, né, o Istambul Basaksehir, chegaram a sondar a situação do atleta nessa última janela de transferências, certo? Então, e aí o Guinhamp publicando, né, o zagueiro brasileiro Felipe Sampaio foi transferido hoje para o Botafogo. Ele é um zagueiro do lado direito e a minha opinião é a seguinte: eu não conheço direito o atleta, né, e é para isso que serve o scout, para você mapear atletas desse mercado alternativo, desses mercados um pouco mais escondidos, né, e conseguir buscar boas peças, sabe? A minha opinião é muito simples, né? Eu confio no scouting, na análise que está acontecendo no clube, né, e do pessoal do Textor. Porém, eu tenho uma opinião, né, de que se fosse para buscar um atleta entre o Felipe Sampaio e o Gemerson, por exemplo, que era um atleta também que estava nessa lista do scouting do Botafogo, eu buscaria o Gemerson. Prefiro o Gemerson até porque é um jogador de primeira divisão do futebol francês, é um cara que já é consolidado, jogou muita bola no Atlético Mineiro, chegou à seleção brasileira, jogou Champions League, né, mas o clube parece que está optando, né, por esse atleta de 27 anos. Não acho que tem que ser a única posição para a zaga, né, a única peça a ser buscada. Eu acho que tem que vir um zagueiro de direito, eu acho que, um zagueiro esquerdo, acho que tem que vir um zagueiro suplente também,
certo? Não tô gostando nada da temporada do Canu até aqui. O Carly, a gente sabe que ele é pesadão e tudo mais, e que não vai conseguir jogar todas as partidas. Então, é basicamente isso, e eu tô vendo muitos elogios ao atleta Felipe Sampaio, e rebatendo um pouco desse argumento de, mas é um jogador aí de segunda divisão francesa, pelo amor de Deus, vamos a um exemplo no rival, Flamengo, Pablo Mari. Pablo Mari era um jogador que migrava ali, ficava ali, era um andarilho da bola em clubes da segunda divisão do campeonato espanhol, certo? Ele era da Série B da Espanha, até receber uma oportunidade no Flamengo, né? Tá um pouco tardia, né, tudo mais, mas ele foi lá pro Flamengo, arrebentou durante um semestre apenas no Flamengo e foi vendido pro Arsenal, por uma boa grana. Então o Felipe Sampaio, não tô falando que ele vai acontecer a mesma coisa, eu tô falando que o parâmetro é parecido. Né, um atleta que tinha muita expectativa, mas aí, migrou ali, foi para clubes intermediários do futebol europeu, jogou na primeira divisão de Portugal e na Série B, agora da França, onde já estava conquistando um certo destaque. Né, o próprio Pablo Mari também estava jogando na Série B da Espanha há muito tempo, né, jogou em vários clubes da segunda divisão espanhola, até receber uma oportunidade num grande clube e ter visibilidade. Eu acho que casa muito com a ideia do Textor de dar visibilidade a atletas que no futebol europeu ainda... Né, dar a oportunidade desses caras estourarem, certo? Eu acho que é bem por aí, certo? E aí, o pessoal ainda brinca, né, do Guinhamp. Muito obrigado e boa sorte no Brasil, papai, que era o apelido dele por lá, e aí fala da mentalidade, do espírito de liderança dele e tudo mais. Então, muitos elogios ao atleta lá pela análise de pessoas aí que acompanham a fundo o futebol europeu. E aí agora a gente vai para a situação do Lucas Piazon, tá? O perfil Transfer 24 Horas, né, cara, que vem acertando muitas coisas a respeito do Botafogo, informa que Lucas Piazon está muito próximo de ser mais um reforço do Alvinegro. E uma notícia que pode ser complementada, foi dita aí pelo canal do TF, de que o Luiz Castro teria indicado o Lucas Piazon, certo? Seria uma indicação do próprio treinador português, reafirmando, como eu falei que eu ia voltar nesse assunto aqui, que o cara já tá de olho no Botafogo para buscar reforços enquanto essa situação aí do pagamento da multa não acontece. E quem é Lucas Piazon, para refrescar a memória de vocês? Lucas Piazon, ele foi dado como o novo Kaká na época das categorias de base e acabou sendo uma decepção, vamos colocar assim, pela expectativa que foi criada. Né? Jogou nas categorias de base do Atlético Paranaense, do Coritiba, estourou nas categorias de base do São Paulo, jogou muita bola Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa São Paulo, jogou muita bola nas seleções de categorias de base da Seleção Brasileira, mas no futebol principal, ele já, ainda na base, ele foi vendido aos 18 anos para o Chelsea, né? E lá não aconteceu, simplesmente. Né? Ele teve um contrato muito longo no Chelsea, ele foi negociado do São Paulo para o Chelsea por 7,5 milhões de euros. Certo? Isso foi em 2012. Né? Isso foi entre os anos de... Foi ali em janeiro de 2012. Ele chegou no Chelsea e não teve rodagem. Né? Começou a ser emprestado deliberadamente para clubes do futebol europeu. Foi emprestado para o Málaga, não deu certo, voltou para o Chelsea. Aí ele foi emprestado para o Vitesse da Holanda lá em 2013 e 14. Aí teve uma pequena fase boa lá no futebol holandês. Voltou para o Chelsea, não teve rodagem, aí rodou no Frankfurt, da Alemanha, jogou no Reading, da Inglaterra, jogou no Fulham, onde conseguiu conquistar o acesso, teve ali uma mínima papel de coadjuvante, né? Não conseguiu ter a sequência necessária, jogou no Chievo Verona, e também atuou no Rio Ave, até jogar, né, cara, um futebol minimamente convincente no Rio Ave. Ele foi para o Braga de Portugal, onde ele está lá até hoje. Ele chegou ao Braga de Portugal ali na temporada 2021. E no Braga, ele vem tendo talvez a melhor fase da sua carreira aos 27 anos. Nesse momento ele tem 28 anos. Ele completou no último dia 20 de janeiro 28 anos. Certo? Ele que é um meia atacante, vamos colocar assim, um meia armador, que cai um pouco mais pelo lado direito do campo. Né? Vamos colocar assim, ele é um meia direito ali, vamos colocar um meia atacante, certo? E é um atleta que estava no Braga, né? E de acordo com as informações que eu coletei lá, entre altos e baixos, ele vinha performando bem, decaiu por algum motivo, agora que eu particularmente não sei explicar o qual, e parece que é um pedido do Luiz Castro para ser trazido ao Botafogo. Brownie, gostou da contratação? Não curti, tá? Eu acho que ele é um atleta que não demonstrou, ele não demonstrou nível assim de
performance realmente no futebol europeu, né? E eu não sei como é que ele lidaria com a pressão de jogar num clube grande aqui no Brasil, né? Mas, se tratando de uma indicação do treinador e de um cara que pode ter talento e se tiver foco na carreira, né? Se ele tiver a cabeça para jogar no Botafogo, ele pode dar certo, sabe? Não é uma contratação que me anima, eu fico super animado, né, cara? Eu acho que ele é um talento, né? Eu acho que ele sempre foi tratado como um jogador de muita expectativa, mas nunca atendeu ao tamanho dessa expectativa no futebol europeu, embora tenha vivido bons momentos ali em 2, 3 clubes, vamos colocar assim, um pouquinho no Fulham, um pouquinho no Vitesse, um pouquinho agora no Braga, mas é um atleta que, ao meu ver, pela expectativa criada nas categorias de base, poderia ter sido muito mais do que foi. Mas, se o Luiz Castro, que é um cara que capta talentos, enxerga talento no jogador, e aí? Eu acho que pode, talvez, dar certo. Beleza? Então, são essas as duas contratações, que não são animadoras, né, cara? Eu acho que são desse mercado, assim, bem de oportunidade, certo? Não acho que estejam ali, por exemplo, no nível das contratações que não aconteceram pela falta de propostas a esses atletas, como, por exemplo, o Elkson, a Rafael Carioca, o Romero, né? Não acho que estão ali, talvez, no mesmo nível, mas eu acho que é um começo e é para isso que trabalha o Scouting. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Tchau, gente. Beijos. Fui.